E aí pessoal, aqui é o André Placiti e vamos dar continuidade nos nossos tutoriais de Illustrator com desenho vetorial básico. Bem, então na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu costumo trabalhar a partir do RAF até o desenho final. Porém, nós vamos fazer só com formas básicas, né? Ou seja, aquelas formas geométricas que depois mais para frente vão ajudar a desenhar personagem, a desenhar cenário e trabalhar melhor aí na sua ilustração. Então pessoal, já abri aqui o Illustrator, lembrando que essas janelas vocês vão poder depois arrumar de acordo com a sua preferência. No caso eu tirei as que estavam aqui na direita e posicionei aqui na esquerda, como por exemplo o Pathfinder, tá? A abinha da tipografia e o Magic Wand, né? Que é a seleção, a varinha mágica para aqueles que trabalham com Photoshop já estão mais familiarizados, tá bem? Então, vou vir de novo aqui em File, New, e assim como no nosso vídeo de introdução, eu vou criar aqui um arquivinho de 1920 por 1080. Vou chamar de aula 01, e lembrando que vocês também podem manter aqui ele na vertical ou horizontal, né, a sua orientação. Vou manter aqui RGB, porque vai ser um arquivo digital. Vou dar um Create. Então pessoal, a gente vai trabalhar aqui com a Layer, né? Primeiro desenho que a gente vai fazer dessas formas vão ser justamente os rascunhos, né? Os esboços, ou como a gente também chama de RAF. E claro que você já tem as formas, como eu mostrei na introdução, como o retângulo, a elipse, tá? E na verdade vocês vão depois perguntar: poxa André, mas por que eu não usei já de primeira essas figuras? Bem, vocês vão entender que isso vai ser importante, esse estudo, na hora que você estiver fazendo, por exemplo, um concept de personagem, e aí você pode ter várias opções sem de cara já fazer o desenho final. Ou seja, você vai estudando, você vai esboçando, né, até achar o desenho mais interessante para você poder finalizar. Então lembrando também que a gente vai usar aqui da prioridade no mouse, e para isso a gente vai usar, para fazer o RAF, a ferramenta de linha, né, o Line Segment. Claro que se você tiver uma tablet, uma Cintiq, vocês também podem aí trabalhar com a ferramenta do Paintbrush, ok? Bem, então pessoal, para essa primeira layer aqui, se você dá 2 cliques, tá? Você pode renomear, e no caso eu vou colocar como rascunho. Vou dar um Enter e ele vai marcar. Notem que você tem uma barrinha aqui azul que vai justamente falar pra gente qual é a cor da seleção, tá? Caso vocês queiram mudar, se você der 2 cliques aqui no quadradinho da layer, notem que você pode também renomear, mas também alterar a cor aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá. Para esse primeiro desenho eu vou fazer 3 formas básicas, que é o que? Uma pirâmide, uma esfera e um cubo. Notem que eu não estou falando quadrado e círculo, ou seja, nós já vamos pensar em volume, nós já vamos dar profundidade para o nosso desenho. Então, uma dica que eu dou, isso também serve para quando vocês estiverem desenhando no papel, para aqueles que estão fazendo desenho pela primeira vez, que é o seguinte, eu vou usar então a nossa ferramenta de linha, e claro que vocês podem também alterar aqui a espessura. Então, só deixa eu testar aqui primeiro qual que é a espessura da linha. Se eu apertar Ctrl, ele muda para seleção. Eu posso clicar fora para tirar essa seleção. Então, por exemplo, vou colocar uma espessura aqui de 5 e vou comparar aqui do lado. Tá? Nesse caso, eu prefiro deixar o rascunho com a espessura mais fina mesmo, com 1. Então posso deletar esses dois e vou de novo aqui deixar marcado número 1. Depois também eu vou, na hora do acabamento, eu vou mostrar para vocês aqui a diferença entre essas extremidades, onde você pode deixar o desenho arredondado ou com quina, tá bom?
Mas lembrando também que no rascunho não precisa se preocupar em deixar ele perfeitinho, ou seja, você pode rabiscar bastante, ó. E no caso para desenhar um cubo, pessoal, o que eu costumo fazer primeiro é pensar na base desse objeto. Então, vou primeiro fazer, digamos, esse losango, tá? Que é a base do nosso cubinho. Então notem que eu estou fazendo bem soltinho mesmo, tá? Bem descompromissado. E depois que eu desenho a base, eu posso até dar uma ajustada aqui, ó. Tentar deixar um pouquinho mais alinhado com a ferramenta da setinha branca. Lembrem-se que ela também ajuda a editar os pontos. Então vamos supor que eu quero ajustar o ângulo aqui, ó, desse vértice. Eu posso fazer uma seleção aqui, ele vai pegar esses pontos aqui, e quando eu clico e arrasto ele pode agora, ó, alterar pra gente, tá? Então eu vou de novo voltar para a ferramenta de linha, e agora eu vou levantar, ó. Reparem que eu vou fazer os lados da nossa figura. Vocês não precisam fazer a parte de trás, tá? Isso aqui é só para ajudar na hora da construção. Como a gente vai depois pintar, ou seja, não vai ser uma figura transparente ou vazada, então a gente não vai ver essa informação aqui de trás, né? Nós só vamos ver esses lados aqui, ó. E aí vou fazer a parte de cima, né? Ou seja, o topo da nossa figura, do nosso cubinho, e eu posso reaproveitar esse ângulo aqui, ó, né? É quase que uma linha paralela, vai variar um pouquinho dependendo da perspectiva, tá? Em relação à nossa base. Tomem só cuidado, ó. Reparem que se você tiver com a linha selecionada e o mouse estiver bem perto da extremidade, ele vai dar a opção para rotacionar. Caso esteja acontecendo com bastante frequência, se você apertar o Ctrl, ele vai mudar, né, de ferramenta de seleção. Eu vou clicar fora para tirar a seleção da linha, e assim eu posso voltar a desenhar sem ter o risco de pegar nessas linhas, né, de alterar o traçado. Bem, feito isso, ó, eu posso agora voltar para a ferramenta da borracha, ou melhor, né, vamos usar a ferramenta da borracha agora, e eu vou tirar esses excessos aqui, ó. Lembrando, se você tiver com a figura selecionada, ele só vai apagar o que tiver selecionado. Como eu vou fazer aqui em tudo, eu vou tirar a seleção, né? Cliquei com Ctrl, apertei fora, e eu vou fazer um ajuste, ó. Para deletar esse pontinho aqui, né? Tem um atalho aqui no teclado que é o Conchetes, tá? Você tem o Conchetes virado para a direita e o para a esquerda, ou seja, um vai aumentar a espessura da borracha e outro vai diminuir. Nesse caso aqui, como eu errei, posso apertar Ctrl Z para refazer aqui, tá? Ou também posso simplesmente vir com a ferramenta de seleção e deletar aqui, ó, esse excesso, tá? Lembrando que eu só vou ver esses lados aqui da minha figura. Bem, feito isso, pessoal, eu vou agora fazer o esboço das outras figuras, tá? Que no caso é a pirâmide e a esfera. Reparem que aqui, ó, com a ferramenta de seleção, eu também posso depois ajustar o tamanho da figura. Caso vocês queiram manter a proporção, é só segurar o Shift, tá? Como nós fizemos na aula de introdução para desenhar o quadrado, por exemplo, né? Para manter ele perfeitinho na proporção. Tudo bem, pessoal? Então, ó, vocês têm aqui o RAF, então eu posso aproveitar e dar uns últimos ajustes antes de fazer o desenho final, o acabamento, né? Ou seja, aqui a gente também já vai brincar com a colorização, beleza? Então posso até deixar o nosso cubinho um pouquinho mais esguio aqui, um pouquinho mais magro, tá? Pensar numa composição mesmo aqui, ó. Beleza? Feito isso, para a gente se organizar,
eu vou criar então uma nova layer, só que eu vou agora deixar ela só para arte final. E eu vou manter essa layer de rascunho por baixo para ter referência do desenho. Então, a gente vem aqui, ó, dentro da janelinha, né, da abinha da layer, você tem essa opção aqui, ó, que fica do lado do lixinho, que é o Create New Layer. Então, eu vou apertar aqui. Lembrando que se você der 2 cliques, ele deixa renomear e eu posso colocar como arte final. Tá? Aqui, pessoal, lembrando, para não ter o risco de selecionar o rascunho, eu posso depois travar, tá bom? Mas uma outra dica aqui que eu gosto de fazer é, por exemplo, se a gente for finalizar com uma linha com a espessura parecida e também com traço preto, para não confundir aqui com o que a gente já usou, eu vou selecionar então, ó, esses desenhos aqui, e a gente pode, ou vou dar 2 cliques na nossa opção aqui de cor de contorno do stroke e deixar num tom um pouquinho mais claro, mais acinzentado, tá? Ou também, vou dar aqui Ctrl Z, selecionar as 3 figuras e procurem aí, ó, depois que vocês acharem a abinha da transparência, tá? O que acontece? Notem que embaixo você tem opacidade 100%. Então eu posso também alterar por aqui, ó. Colocar em, por exemplo, 47, 50, vai aproximadamente. Tá? Então ele também já não vai ficar com aquele preto 100% para não confundir com a linha da arte final. Deixa eu tirar só mais um pouquinho. Tá? Então, de novo, ó, vou voltar aqui para as layers. Como eu já mexi no que precisava, já teria transparência, eu posso vir, colocar o cadeadinho e aí eu vou selecionar a layer da arte final, que eu vou trabalhar nela. Nesse caso, pessoal, tá? Eu vou pegar agora, ó, a ferramenta do Pen Tool, que é a caneta, tá? E eu vou deixar por enquanto o Stroke habilitado, tá? Enquanto a gente não trabalhar com as cores, eu vou colocar um preenchimento branco, só para não deixar o desenho vazado. Então, lembrando que esse quadradinho aqui, ó, que tem a faixinha, tá falando que não tem informação de preenchimento, enquanto o quadradinho que tem um buraquinho no meio, que é vazado, é referente à cor do contorno. Então, vou dar 2 cliques aqui e vou posicionar aqui na cor branca, tá bem? Só fiquem atentos também, ó, como eu alterei aqui a transparência, ele manteve, ó, ficou agora com 35%. Como eu quero que esse desenho novo fique sem transparência, eu venho aqui e volto no 100%, tá bem? Só testando, ó, tá? O que acontece com a ferramenta da caneta aqui, pessoal, né, o bico de pena? Vocês vão ver, ó, na hora que eu chegar aqui na ou melhor, né, na esfera, tem 2 opções. Uma delas é, a gente pode usar a ferramenta da elipse e editar ela, se for preciso, ou, o que não é recomendado, né, mas eu quero demonstrar aqui que você também pode fazer curvatura com a ferramenta da caneta. Mas se a gente começar aqui, ó, por exemplo, pelo cubinho, eu vou então, ó, desenhar cada lado dele. Por quê? Eu posso depois colocar informação de cor para variar a tonalidade, para dar mais sensação de profundidade, de volume. Lembrando que cada lado pode ter uma incidência diferente de luz, o que vai dar essa sensação de profundidade, né? Esse 3D, entre aspas, tá bom? Então eu vou aproximar aqui um pouquinho mais da figura do cubinho. Eu vou voltar para a ferramenta aqui do bico de pena, tá? A nossa caneta. Então eu vou clicar, fazer aqui, ó, primeiro lado. E notem que conforme eu dou um clique, ele vai marcar um ponto. O segundo clique vai marcar outro ponto e vai criar uma linha entre esses 2 pontos. E assim por diante, ó. Até chegar o momento em que, por exemplo, eu quero fechar essa figura. Você vai vir, ó, quando você posiciona a caneta no ponto inicial, onde começou o desenho, vai aparecer um símbolozinho de uma bolinha, ou seja, ele está falando que vai fechar essa figura pra gente. Então eu vou clicar, pronto, ó, fechou o nosso desenho. Notem que se eu deixar o ponteiro em cima de qualquer ponto aqui desse objeto que eu desenhei, vai aparecer o símbolo do menos,
que significa? É só apertar, ele vai deletar esse ponto da figura, tá? Mas sem abrir ela. É diferente de que se eu selecionasse aqui com a setinha branca, né, por exemplo, esse ponto, reparem que ele pegou só aqui esse vértice, menos os 3 aqui, e se eu apertar Delete, ó, ele vai abrir a figura, tá bom? Então caso você queira eliminar um ponto sem abrir a figura, é só deixar a caneta em cima desse ponto e esperar aparecer o símbolo do menos. Então agora, ó, vou clicar de novo com Ctrl, clicar fora para tirar a seleção e vou fazer os outros lados aqui, ó, do nosso cubo. O que pode ajudar também vocês nesse desenho, pessoal, é um recurso que tem aqui no Illustrator, que é o seguinte, ó. Quando você vem na opção View, tá? Notem que lá embaixo você tem a opção Snap, que é o que? Snap to Grid, que é o que? Digamos, uma grade que tem e ele vai prendendo os pontos pra gente, tá? Ou você pode também deixar aqui, ó, Snap to Point, que ele vai, na hora que você clicar, ele já vai puxar um pouquinho em cima do ponto. Então no caso aqui da figura do cubo, eu não precisava ter feito daquele jeito bem preciso, né? Um pouquinho mais próximo que eu deixo, o programa automaticamente já joga aquele ponto para cima do ponto que está como referência embaixo, tudo bem? Então, ó, por enquanto eu vou manter esse desenho aqui. Lembrando que a gente pode visualizar como é que está sem o esboço por baixo, né? Digamos, sem esse desenho mais sujo, clicando no olhinho. Ok? O que acontece aqui, ó? Nessas extremidades ficou essa ponta, apesar dos pontos estarem coincidindo, né? Estarem juntinhos. Se você não quiser que fique essas bordinhas, vamos supor que você trabalhe com contorno, você pode selecionar a sua figura, tá? Pode ser com a setinha preta ou com a setinha branca. E na abinha aqui do stroke, do contorno, no mesmo lugar onde a gente viu a espessura, vocês podem colocar aqui, ó, a segunda opção, que é o Round Cap. Ou seja, ele vai dar um acabamento arredondado e vai tirar aquelas extremidades, né, aquelas pontas. Vou fazer só alguns pequenos ajustes aqui, deixar um pouquinho mais com perspectiva, tá bom? E agora eu vou voltar para outra figura. Bem, e agora chegamos nessa parte, como eu tinha comentado, você poderia resolver a questão aqui da esfera, né, da circunferência, usando diretamente a ferramenta da elipse. Ou seja, vou clicar aqui, segurar o Shift e arrastar o mouse até ficar aqui no tamanho próximo do esboço, tá bom? Esse é o recomendado. Agora, só para demonstrar para vocês, pessoal, outro recurso que tem na caneta, o que acontece, ó, quando você dá um clique, tá? Você já marcou um ponto. E vamos supor que você queira agora começar a desenhar essa circunferência. Para resolver uma curvatura aqui, ó, eu vou ter que clicar, só que eu não posso soltar o botão. Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar, tá? E aí eu vou arrastar, ó. Notem que, dependendo para onde eu puxo, ele vai definir a orientação da nossa curvatura. Então, eu vou traçar, ó, vou puxar para cá e ele vai desenhar uma curvatura aqui, ó. Quando eu dou o próximo clique, repare que ele já continua com a curvatura, ó. E você ainda pode clicar e arrastar para ir ajustando, ó. E aí por último, né, fechar o ponto aqui, pum. Tá bem? Só que, ó, claro que feito desse jeito, no olho, não vai ficar uma circunferência perfeita, tá? Mas a dica que eu dou é a seguinte: caso você queira, mais pra frente a gente vai usar esse recurso para desenhar personagem em cenário, você pode então, ó, fazer linhas, tá? Retas, ou quando você clica e segura,
e arrasta, você vai desenhar curvaturas com a ferramenta da caneta, tudo bem? Mas vamos supor aqui, ó, só adiantando, claro que a gente vai rever, mas se você clicar em cima do ponto, né, ou melhor, do último ponto que você clicou, ele vai cancelar essa curvatura e você pode voltar a desenhar as retas. Ah, André, mas eu quero colocar uma curva em um ponto aqui que ficou a reta. Não tem problema. Ainda assim, com a ferramenta da caneta, se você segurar o Alt, né, ele vai mudar para esse desenho de ponteiro. E quando você clica e segura, ó, e arrasta o ponto, ele vai deixar editar. E aí você pode transformar a reta numa curva também. Tá bom? Mas aí, conforme a gente estiver desenhando personagem, que vão ter formas mais complexas, vocês vão poder brincar melhor aí com esse recurso, tá? Bem, eu vou então trabalhar com a nossa ferramenta de elipse e agora eu vou mostrar para vocês a colorização, tá? Podemos então, ó, tirar aqui o olhinho e, pessoal, aí que vem a dica. Vocês podem trabalhar ou com contorno, manter esse stroke, ou também deixar sem. Depois que a gente colorir, eu vou te dar o exemplo então como que fica sem o stroke. Na minha opinião, é mais interessante porque ele vai dar um aspecto mais 3D, vai deixar mais evidente esse volume. Então vamos supor que eu vou pintar aqui, ó, o nosso cubinho de vermelho, tá? Eu vou clicar aqui, ó, na opção das cores. Você tem o preenchimento em branco. Dei 2 cliques, eu vou colocar aqui, ó, escolher uma cor vermelha. E eu quero pintar essa face aqui, ó, do nosso cubinho. Nesse caso eu vou usar o conta-gotas, o eyedropper. Só que quando você dá um clique em cima do objeto, ele vai pegar a cor que está no momento. Então se eu clicar aqui, ele vai pegar o preenchimento branco e o contorno preto. E como eu quero colocar essa informação nesse lado, eu vou segurar o Alt enquanto eu estiver com a ferramenta do conta-gotas habilitado. Notem que ele vai mudar o ponteiro, ó, tá? O conta-gotas vai mudar, ou seja, ele não vai pegar, ele vai depositar a informação. E aí quando eu seguro o Alt e clico, ele vai colorir para mim, tá bom? Vamos supor que agora, para fazer as outras faces, eu quero deixar a parte de cima mais clara e essa lateral aqui mais escura. Então eu posso dar 2 cliques, de novo aqui na cor. E eu vou primeiro jogar um pouquinho mais para baixo aqui, ó, escurecer um pouquinho mais. Seguro o Alt e dou um clique. E aí no caso eu vou pegar o vermelho base, né, que eu usei aqui no primeiro lado. Vou dar 2 cliques de novo, só que aqui eu vou agora clarear. Tá bem? Vou fazer a mesma coisa aqui para as outras figuras. No caso, como é RGB, ó, eu vou fazer então, ó, Red, que é o R, G de Green e B de Blue. Então, para o triângulo aqui, ou melhor, né, para a pirâmide, eu vou pegar então um verde. Depois vocês vão ver também a importância de definir o ponto de luz, né, para as figuras. No caso aqui do cubo, eu estou imaginando que está vindo por cima e desse lado, por isso a gente tem esse lado mais escuro. E aí para a pirâmide, mesma coisa, ó, eu vou tentar deixar esse lado mais escuro, como se fosse uma projeção de sombra. E aí por último, no caso da esfera, como a gente não tem esses lados bem demarcados, como ele na verdade tem um volume radial, digamos assim, né, mais esférico, eu vou mostrar para vocês então o recurso do gradiente, que é o seguinte, ó, se eu simplesmente pegar aqui, ó, azul, tá? E de novo, com conta-gotas aperto o Alt e dou um clique, vai ficar um círculo azul chapado, sem volume, sem profundidade, diferente aqui do cubo e da pirâmide. Para a gente conseguir aplicar aqui volume, pessoal, eu vou pedir então para vocês acharem aí, ó, pegar a abinha do gradiente, tá? Essa abinha aqui, ó. O que acontece, tá? No gradiente você vai ter a opção de colocar mais de uma cor. E para essa esfera a gente vai colocar o que? Um tom mais claro de azul e um tom mais escuro de azul, para dessa variação. Então eu vou pegar, ó, reparem que ele está habilitado, está mostrando para a gente tanto a cor do preenchimento quanto do contorno. Eu vou pegar esse azul
vou jogar aqui nessa extremidade. Então ele já gerou pra gente, ó, um degradê do azul pro preto, né, 100% preto. Nesse caso, pessoal, o que a gente pode fazer? Ó? Se eu pegar de novo aqui o atalho Alt no teclado, clicar e arrastar, ele vai duplicar essa cor, tá? E vai jogar aqui, ó. Posso colocar no meio, por quê? Eu vou tirar essa informação daqui, então eu clico, seguro e puxo para baixo, ó. Notem que ele vai tirar do gradiente, vou posicionar nessa extremidade. Porém, então as duas cores iguais, não vai ter variação. Eu vou dar 2 cliques aqui nesse quadradinho e ele me dá a opção, ó. Eu posso alterar por aqui ou posso também alterar por aqui e depois puxar, como a gente fez na primeira marcação. Então notem que na extremidade esquerda eu posso escurecendo, né? Enquanto para a direita ele vai clareando. Então eu vou tentar deixar um contraste aqui, ó. Tá? E um único detalhe, qual que é? Se eu já colorir com essa informação, notem que está como linear. Se eu de novo usar o Alt e o conta-gotas aqui, ele vai fazer já uma profundidade para a gente. Ele já está funcionando. Mas a gente pode deixar mais próximo de uma esfera. Como que a gente vai fazer isso? Ó? Eu vou clicar na opção linear e eu vou deixar radial, tá bom? Notem aqui, ó, como que vai ficar para o nosso gradiente. Então de novo eu venho aqui, seguro Alt e clico e aí já vai fazer um radial para a gente. Porém, André, mas o brilho está vindo bem de frente para a esfera e faria mais sentido se você estiver pensando em um único ponto de luz para as 3 figuras, se ele tivesse vindo aqui de cima. Nesse caso, ó, você tem essa opção aqui. Notem que em cima do conta-gotas você tem o Gradient Tool. Então ele vai servir justamente para você poder editar o gradiente, onde você quer que fique esse ponto mais claro. Então eu vou clicar aqui, ó, Gradient Tool. Ou melhor, né? Primeiro eu vou selecionar o nosso objeto, nossa circunferência aqui, nossa esfera. E aí eu vou habilitar, ó, Gradient Tool. Notem que ele está mostrando para a gente essa variação, ó, de onde está vindo, digamos, o ponto central, que é mais claro, até o mais escuro. Mas eu quero que o brilho comece daqui, ó. Então eu posso arrastar para cá o gradiente. Não só isso, mas eu também posso, ó, aumentar a quantidade do brilho. Então essa aqui é a ferramenta do Gradient Tool para você poder editar o gradiente. E antes de a gente fazer o acabamento, que a gente pode também trabalhar aqui com uma sombra projetada, como eu disse, eu prefiro manter as figuras sem o contorno. Então eu vou selecionar aqui, ó, as 3 figuras. E o que acontece? Ó, notem que quando você seleciona as 3, ele vai colocar a informação de preenchimento, uma interrogação. Por quê? Ele está falando para a gente que tem mais de uma cor selecionada. Porém, né, o contorno é todo igual. São todos da mesma cor, né, do preto. Então eu vou clicar aqui, ó, na opção do contorno e vou apertar no None, que é sem informação de contorno. Então tirei aqui o contorno agora, ó. Já fica com um aspecto um pouco mais tridimensional, digamos assim, tá? Então pessoal, para finalizar essa aula eu vou mostrar só como a gente pode, para não deixar aí as figuras flutuando no ar, como que a gente pode brincar com essa sombra projetada. Então a gente pode também, para se organizar, criar uma nova layer de sombra. Então eu venho aqui na opção de Create New Layer e eu venho aqui, ó, 2 cliques, sombra, ok. Como eu quero só fazer a sombra projetada, por enquanto a gente ainda não vai fazer a sombra nos objetos, tá? Isso deve ficar para outra aula. O ideal é que ela ficasse por baixo, então eu não posso deixar a figura aqui em cima da sombra que está projetada no chão. Você pode segurar, ó, eu vou clicar, segurar e arrastar a figura, e só tomem cuidado para fazer o seguinte, ó, não jogar em cima da outra layer, senão ele vai cair dentro dessa layer. Eu quero jogar embaixo, ó, então reparem que eu vou deixar essa linhazinha azul marcada, e aí sim eu solto para jogar o desenho. Como eu já fiz aqui a arte final, eu vou de novo, ó, assim como a gente fez no rascunho. Vou trancar com cadeado
E agora eu vou fazer o desenho da sombra. Para isso, o que eu vou fazer? Ó, qual a configuração que eu vou usar? Vou trabalhar com a Pen Tool. Não preciso manter aqui o contorno, tá? Só que eu vou trabalhar com a cor preta. Ah, André, mas a sombra não é preta, chapada. Sim, exatamente. A gente vai depois trabalhar com a transparência, para deixar ela mais suave, tá? Então, supondo que a gente tem um pouco de projeção aqui, ó, né? Vindo um pouquinho desse lado. Pegando aqui. E a parte de trás do cubinho, tá? Eu vou desenhar então aproximadamente, né, essa projeção. Aqui um pouquinho mais para cá. Um atalho também interessante, pessoal, ó. Reparem que quando eu estou com a caneta e aperto o Ctrl, ele já altera para a setinha branca, para editar o ponto, né? Então isso daqui com o tempo a gente vai usando bastante para quê? Não precisar toda hora trocar de ferramenta aqui na lateral, tá? E para fazer a sombra da nossa esfera, a gente pode usar de novo a ferramenta da elipse aqui, ó. Só que eu vou fazer o quê? Uma elipse mais achatadinha, tá? A gente pode posicionar um pouquinho mais para cá, assim. Quando você vem com um ponteiro, ó, na extremidade da seleção, reparem que ele deixa você também rotacionar. Bem, feito isso, ó, a gente pode agora fazer a sombra da seguinte maneira. Eu posso selecionar aqui os três e vir na opção transparência e deixá-la mais discreta, tá? Ou como eu gosto de fazer, dependendo do ambiente, é fazer a luz, ou melhor, perdão, a sombra se dissipando. Então a gente pode, ó, conforme a luz vai se afastando do objeto, ela vai perdendo intensidade. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar um gradiente da seguinte maneira. Eu vou fazer uma cor aqui, ó. Vou duplicar segurando o Alt, vou remover essa daqui. Só que, ó, a diferença que eu botei entre as duas é a seguinte: uma vai ficar com 100% de opacidade e a outra vai ficar com 0, tá? Só que, claro, nesse caso aqui, diferente da esfera, eu vou fazer linear, tá? Então, de novo, ó, com conta-gotas eu vou clicar, segurar e clicar, né? E assim fica mais interessante, fica mais delicado, né? Mais discreto. Tá bem? Então, pessoal, essa é a nossa primeira aula de desenho básico vetorial. Também um pouquinho aí, umas dicas com relação a desenho, caso vocês estejam vendo pela primeira vez esse tipo de trabalho com formas geométricas, tá bom? Fiquem ligados aí na próxima aula, na aula 02. Lembre-se de curtir, compartilhar e se você não for inscrito, dá aí a sua inscrição. Ajuda bastante o canal. Tudo bem então, pessoal? Nos vemos aí na próxima videoaula, né? A nossa série de tutoriais com desenho vetorial no Illustrator. Um abraço, tchau, tchau.